Primeiro mito que eu vejo as pessoas dizendo: ah, eu só vou falar inglês com alguém quando a minha pronúncia estiver melhor. Ai, Titi, porque a minha pronúncia é horrível. Titi, a minha pronúncia é horrível, Titi. Então, eu preciso melhorar minha pronúncia, daí eu vou falar inglês com alguém. Então, eu só vou falar quando eu tiver a minha pronúncia melhor. Imagine, coloquei até, né, essa frase aqui nos slides para quem está acompanhando pelo YouTube. Imagine uma criança, se ela fica esperando para falar português quando a pronúncia dela estiver melhor. Pensou se fosse assim? Né? Uma criança começa a falar, e aí ela só vai falar de verdade com alguém, pedir as coisas para o papai, para a mamãe, quando a pronúncia dela estiver melhor. Com quantos anos será que essa criança ia começar a falar, hein, gente? Hello, guys! Olá, pessoal! Tudo bem? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Titi G e eu ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Quem tem filho pequeno, eu não sei se você está me acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, tem filho pequeno, ou né, lembra desse momento que a criança começa a falar muito cedo, mesmo a princípio não muitas pessoas entendendo ela, mas essa fala vai desenvolvendo, não vai? Chega até por volta de 6, 7 anos, quando a criança ainda tem alguma certa deficiência na pronúncia, ou na articulação de alguns sons e fonemas, os pais, os responsáveis, até procuram levar essa criança numa fonoaudióloga, ou em um fonoaudiólogo, né, num profissional que vai tratar essa questão dos sons da criança, né? Por quê? Porque a criança vem desenvolvendo e se em algum determinado momento alguns sons não forem corrigidos naturalmente, a gente entra até com o auxílio de um profissional para poder corrigir esse som na fala da criança. Mas quando isso acontece na fala de uma criança, ela já vem falando português há um bom tempo, não vem? Desde 1 aninho, 2 anos, ela já está falando. Ó, ela está falando já há um tempão. Ela fala tudo certinho? Ainda não. Tem palavras novas que a criança não sabe falar muito bem. Ela troca algumas coisas. É natural, faz parte do processo da fala. Né? Então, se você, primeira coisa antes da gente ver alguns sons, né? Se você ficar imaginando que você só vai falar inglês com alguém, né? Numa situação real, quando a sua pronúncia estiver boa o suficiente para isso, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai falar inglês, porque você nunca vai achar que a sua pronúncia está boa o suficiente. E o fato é que a comunicação não depende só da pronúncia. Eu não falei lá no começo da aula que a comunicação está acima da pronúncia? Então, eu não preciso da pronúncia perfeita para então eu me comunicar. Isso é extremamente importante você entender. Você já deve praticar a fala desde o primeiro contato com o idioma. A sua fala precisa ser praticada desde o primeiro momento. Mas, Titi, eu sou zerada. Também. Titi, mas eu tenho dificuldade com a pronúncia. Independente, guys, da sua situação, se você acha que você tem dificuldade com pronúncia ou não, se você é zerado em relação ao idioma ou não, a sua fala, né, a sua prática no inglês já precisa ser embasado na fala desde o primeiro momento que você está tendo contato com o idioma. Eu vou te mostrar aqui alguns pontos do porquê que você acha que a sua pronúncia, que você tem dificuldade ou que a sua pronúncia não melhora. E aí você vai começar a entender um pouquinho desse conceito, como que vai funcionar. Dá uma olhadinha ali no segundo mito que eu coloquei aqui nos slides para quem está acompanhando pelo YouTube, que é o que eu acabei de dizer. Titi, mas eu tenho dificuldade com pronúncia, né? Eu ouço muito o pessoal falando. Titi, mas é que eu tenho dificuldade com pronúncia em inglês. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem dificuldade com pronúncia em inglês. E eu vou te falar por quê. Na verdade, guys, o que você precisa entender é que, enquanto você não conhecer os sons daquilo que você fala em inglês, você vai achar que você tem dificuldade com a pronúncia. Nós vamos fazer uma demonstração prática aqui. Eu trouxe alguns sons, que são sons que normalmente as pessoas têm uma dificuldade para fazer esses sons. Eu falo que tem dificuldade, na verdade, é porque elas não conhecem como é o som. Né? E aí você vai ver na prática como que isso vai funcionar.
Então, primeira coisa que é importante você entender. Conhecer os sons e a fonética, ou seja, os sons, a fonética é o som daquilo que a gente fala, vão te ajudar a melhorar a sua pronúncia. Então, primeira coisa que você precisa entender. Enquanto você não conhece os sons, você acha que você tem dificuldade com pronúncia. A partir do momento que você conhece os sons e depois de conhecê-los, ainda depois de muito treino e continua sem conseguir fazer aquele som, falar aquela palavra, aí a gente entra numa questão. Será que essa pessoa tem mesmo dificuldade com pronúncia? Será que é alguma questão fonética que está atrapalhando ela? Sabe igual a história da criança que eu contei? Será que a gente vai ter que chamar um fono para resolver o som dessa palavrinha aqui, esse fonema que a criança não consegue falar? Aí eu vou ver se é dificuldade mesmo. Ou se é apenas não conheço o som, se eu não conheço, eu não sei como reproduzir, e aí eu acho que eu tenho dificuldade com pronúncia. Tudo bem? Só para a gente começar entendendo o que vai acontecer aqui. Então, primeiro ponto importante para você começar a perceber que você não tem dificuldade com pronúncia, e é por isso que parece que a sua pronúncia não melhora, né? Que é conhecer os sons. Eu separei 3 sons, quem está acompanhando aqui comigo os slides pelo YouTube, separei 3 sons, que são sons que a hora que a gente vai falar no inglês, a gente acha que é parecido com o português, tem uma certa similaridade aí, só que fica diferente. Então vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar tudo isso, como são esses sons. Ó, dos 3 sons que eu separei, que eu coloquei aqui nos slides para quem está me acompanhando pelo YouTube, eu tenho ali o PR, tá? Palavras que têm o PR junto, o DR, D de dado e R, e o T, né, de tatu, R, para o pessoal que está aqui no Insta e não está vendo os slides pelo YouTube. Então, eu separei esses 3 sons. PR, sabe PR igual a gente fala prato? Esse som. O DR, sabe quando a gente fala droga, por exemplo? E o TR, sabe quando a gente fala trator? Esses sons no inglês. Separei esses 3 sons no inglês. Como que eu faço esses 3 sons no inglês e outros parecidos? No português, é interessante a gente perceber que esses sons, quando a gente fala uma palavra como, por exemplo, vou até digitar aqui para o pessoal que está me acompanhando aqui no YouTube. Quando a gente fala prato, né? Você pode falar aí, você que está me acompanhando, tá? Você vai perceber que você tem 2 sílabas, 2 sons, né? Ó, prato, não é? Prato, né? Quando a gente vai para o inglês, a gente imagina que vai funcionar do mesmo jeito, que vai ter 2 sílabas do mesmo jeito. Então, se eu pego uma palavra como, por exemplo, orar, rezar, né? Que está escrito aqui embaixo, ó, né? Que é o P-R-A-Y. Logo a gente pensa, esse A tem som de E, tudo bem? E. Esse A não, né? O A e o Y aqui, ó, E. Como você diria, então, essa palavra em inglês? Bom, no português você fala prato, né? Esse PR sai uma sílaba só, né? Pra. Quando a gente fala no inglês, a gente tem a tendência de fazer a mesma coisa, fazer pre. Ó, uma sílaba só. Pre. Só que daí tem o E, prei. É mais ou menos isso que você pensou? Prei. Tá. Se você pensou isso, dá uma olhadinha agora como é que vai ficar. Eu imagino que você tenha pensado dessa forma, porque no português funciona assim. Só que no inglês, vou te contar uma coisa sobre sons desse tipo. Toda vez que eu tenho esse tipo de som no inglês, que som, teacher? Esse aqui que a gente acabou de ver, ó. PR, deixa eu abrir meu cursor aqui. PR, DR, TR, sabe essa combinação? No inglês, a gente vai ter 2 sons. No português, a gente fez um som só. Lembra que eu mostrei aqui no slide? Um som só. Prato. Mas no inglês, a gente vai ter 2 sons. Tudo bem? Então, acompanhando aqui as palavras, ó, que estão aqui no slide, para o pessoal que está no YouTube, eu tenho ali agora 2 sons. Então, ao invés de eu falar pray, que é o que eu ouço na maioria das vezes, porque no português a gente fala assim, a gente vai dividir isso em 2 sons. O som do P é esse som aqui, ó. Tá? Bom, então vamos colocar 2 sons nessa palavrinha agora. Então, P. Tudo bem?
Depois, né, a gente vai ter o som do restante da palavra. O P com R vai dar esse som aqui, ó. Pr, pr. Tudo bem? Pr. É esse som, tá? Então, ao invés de pray, que é o que talvez a gente teria dito, né? Porque no português a gente fala prato, rezar, orar, pray. A gente vai dividir esse som. Pr, pr. Tá vendo aqui no slide que no final é o som do E? Então, vamos juntar tudo agora? Pray. Pray. Lembra que o P e o R vai ter esse pr? O pessoal que está me acompanhando pelo YouTube estão vendo os meus slides, tá bom? Por isso que a hora que eu falo, tá vendo os slides? O pessoal do Insta, de repente, pensa, que slide, teacher? Então, lá no YouTube, o pessoal tá vendo os meus slides. Então, ó, pray. Você vai separar esses dois sons. Olha de baixo. Mesma coisa, eu tenho D com R. Ao invés de eu falar droga, igual é no português, né? Esse som de dró, um som só, eu vou separar o som do D do R. Eu vou ter der. Tudo bem? E depois o restante da palavra. A palavrinha aqui é secar, né? Que é D-R-Y. Vamos separar esse som então, ó. Der e I. Como é que vai ficar então? Quem tá me acompanhando aí, ó, já pode ir falando a palavra. Dry. Tá vendo, ó? D é uma sílaba. Dry. Pray. Claro que aqui eu tô enfatizando, tô falando um pouquinho mais devagar. Pray. Mas se eu falo rápido, pray, dry, permanece os dois sons. Tudo bem? Ao invés de pray, dry, tá? Olha a última ali. Eu tenho o T e o D. Mesma coisa, guys. Ao invés de tra, igual de trator, né? Eu vou separar esse som. É como se eu dissesse tractor. Já viu gringo falando português, gente? Coloca uma palavra para ele falar com esse tipo de som. Trator. Ele vai falar tractor. Parato. Porque ele separa os sons, né? E a gente não. A gente junta. Ele não consegue falar pra. Ele vai falar parato. É assim que ele vai falar. Então, ó, a gente vai fazer o mesmo. A gente vai separar os sons. Então, o T com R, ter. E depois eu tenho I, try. Tudo bem? Try. Então, como é que ficou todos esses sons agora ali, ó? Pray. Ao invés de pray. Tudo bem? Ó, essa dica que eu tô dando para vocês é o quê? Eu tô mostrando como é o som. Primeira coisa que eu preciso então fazer para minha pronúncia melhorar. Não basta ficar ouvindo e repetindo. Essa técnica de alguém falar e você repetir nunca funciona. Por causa disso. Se você não conhece os sons, você vai continuar repetindo do jeito que você está projetando. Então, se eu não conheço que toda vez que eu vou falar algo do tipo em inglês, eu tenho que separar isso aqui, se alguém falar para mim pray, eu vou falar pray. Percebe? Eu não consigo entender por que o meu som está diferente do som do nativo ou daquela pessoa que está falando inglês, mas não consigo. E por mais que você se empenhe, a pronúncia não melhora, porque você não conhece como é aquele som. Então, primeira coisa, eu preciso conhecer os sons. Conhecendo, você vai começar a entender como os outros sons também funcionam. Olha aqui, por exemplo, a junção de CR, BR, FR, tudo igual. A gente vai separar também. Ó, chorar, que é bem conhecido em inglês. Eu tenho o C e o R. Então, ao invés de cry, né? Eu vou dar dois sons aqui, ó. Kr. O C é kr. E depois o I. Cry. Don't cry, né? O B e o R de quebrar, ao invés de break, que seria meio aportuguesado, vamos separar esse som. Vamos deixar em dois sons. Brr. Só que depois tem o E. Break. É isso, tá? E olha o F com E. Mesma coisa, pessoal. Me deem dois sons. Quem tá acompanhando comigo, quem tá vendo as palavras lá pelo YouTube, abre a boca e fala, tá? Esse treino é treino prático mesmo. Ó, o F com R. Mesma coisa. Fr. Ao invés de fra, por exemplo, né? Frade, fralda, um som só, é como se nós falássemos
fralda, né? Tá vendo como a gente pode americanizar a palavra, o português e aportuguesar o inglês, né? Então aqui dois sons, fr. E os dois es, outra dica de som, tem som de i. A gente vai fazer isso aqui com a boca, ó. I, parece um sorrisinho falso, né? Então eu vou ter livre, free, free. Tudo bem? Então, cry, break, free. Esses são os sons. Eu separei os sons. Como que eu vou melhorar? Primeira coisa, como que eu vou melhorar minha pronúncia? Ai, teacher, fala, eu repito. Sabe aqueles dicionários online que hoje a gente tem? Coloca a palavra, a gente dá o play. Eu sempre falo para o pessoal, para os alunos, falo, gente, cuidado com esses play, porque você vicia num som que você acha que é e não é. Então, a melhor maneira é, vamos conhecer como que é o som? Se você começa a conhecer o som, você não precisa mais nem desse play. Você já sabe o que você tem que fazer aqui. É brrr, frrr, crrr. Quando eu falo Brasil, I'm from Brazil. Brrr, brrr, Brazil. Tudo bem? Então, primeiro passo, conhecer os sons. Bye bye, guys. See you. Thank you.